E filhos, ela não teve estudo, trabalhava na lavoura, colhendo algodão e outro tempo colhendo arroz. Então a pobreza era muito grande dentro do nosso lar. Ela resolveu vir morar aqui para São Paulo, saiu de Minas e chegando aqui em São Paulo, a fome entrou na nossa casa. Muitas noites eu dormia sem comer, não tinha nada para se alimentar e aquilo foi dando uma revolta dentro de mim. E quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe, pensando que eu estava na escola, eu estava na rua, nesses semáforos, pedindo esmola, moeda de um carro, outra moeda de outro carro, para poder conseguir ajudar a minha mãe a alimentar aquelas crianças. Eu era um dos mais velhos, com 7 anos. O tempo se passou, eu fui crescendo. Quando eu tive 10 anos, os carros já não abriam mais nem a janela para me dar aquelas moedas para me ajudar a alimentar minha mãe e meus irmãos. Nisso eu fui tomado por uma força contrária. Então ali eu não conseguia mais dinheiro pedindo esmola de ninguém. E vi facilidade ali de começar a pegar alimento dentro dos mercados. A primeira vez deu certo, a segunda, a terceira. E ali eu fui crescendo nessa vida. Um dia peguei uma bicicleta, depois uma moto, um carro. Um dia caí na prisão em 1992, com 18 anos. Fui condenado a ficar preso 5 anos e 4 meses. Meu Deus. Mas 2 irmãos dessa graça apareceram na porta daquele presídio e nas grades. Os irmãos chamavam para ver quem queria ouvir a palavra de Deus. Mas todo mundo ficava com medo, receioso de ir até aquela grade, porque todo mundo, um queria ser maior do que o outro nessa vida do crime. E eu pedi a Deus para me dar força para conseguir chegar até lá. Mas sabia que quando voltasse para minha cela ia ser motivo de humilhação, ia ser motivo de chacota com aqueles outros presos. E assim aconteceu, mas Deus me deu força e eu fui até aquela grade. Mais 3 conseguiu ir junto comigo e ali os irmãos apresentou, explicou como era essa graça, falou o nome da igreja e ali nós oramos, cantamos 3 hinos. Eu me lembro o primeiro, era aquele que hoje é o 122. Eu alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. O segundo hino foi aquele, hoje o 378. Grandioso és tu, Senhor Jesus, da eternidade. Nós cantamos esses hinos. Quando os irmãos disseram para nós que tinha que se ajoelhar diante de Deus para orar, foi ainda mais difícil, porque eu sabia que quando voltasse para a cela, ia ser pior ainda, né? O que ia passar na mão daqueles presos, mas Deus me deu força. Nós conseguimos ajoelhar, oramos, e o Senhor mandou a sua palavra. Eu agradeço a Deus que ali, eu que tinha que ficar 5 anos e 4 meses presos, na semana seguinte, com 11 meses, o Senhor me libertou daquela prisão. Os irmãos que levaram a palavra até nós naquele presídio, eu procurei lembrar o nome da igreja, mas infelizmente, novamente, aquela força contrária me tomou. Eu não lembrava mais o nome, que era a Congregação Cristã do Brasil. Tentei ir para outras igrejas e fui então em mais umas 3 denominações, mas não sentia a mesma coisa que senti naquele dia no presídio. O tempo foi passando, eu fiquei mais fraco do que antes e novamente voltei para a vida do crime. Novamente continuei fazendo coisas erradas, aí comecei a roubar bancos e etc. Deus tomou um caminho na minha vida, me colocou novamente atrás das grades. E lá eu me lembrei daquele hino, grandioso és tu, e eu cantava esse hino, cantava o outro, eu alegrei-me quando me disseram. O tempo se passou e eu fiquei preso 10 anos. O Senhor novamente conseguiu me colocar em liberdade, mas eu voltei para o crime de novo, porque fui adotado por uma facção por nome PCC. Aleluia. E coisas mais terríveis ainda eu fiz na minha vida. O Senhor teve misericórdia de mim. Novamente o Senhor mandou um evangelista ao meu encontro dessa graça.
E o evangelista falou para mim novamente esse nome, Congregação Cristã do Brasil. Foi como se a minha mente abrisse naquele momento e eu lembrei que foi essa igreja que em 1992 aqueles meus irmãos falaram comigo dessa graça. Então eu congreguei por 3 anos e nesse congregar aos 3 anos eu fui em vários cultos de batismo. E o Senhor me chamava e falou, não vou te chamar pelo seu nome, você já sabe que eu falo com a sua alma. Eu já te livrei da morte muitas vezes, fechei a sepultura. Mas hoje, por essa palavra, a palavra falava de pescaria. Não me recordo onde foi, porque obedeci tem 6 meses. O Senhor me chamou há pouco tempo, me deu essa condição de estar presente entre vós. Eu só sei que o Senhor falava sobre pescaria, o Senhor disse da seguinte maneira: os meus peixinhos eu lanço a rede e pego eles sem machucar, mas aqui hoje entrou alguém que está como um tubarão andando nas profundezas. Eu já te chamei, eu já falei com você com carinho, e você não quer ouvir a minha voz. Eu vou hoje lançar um anzol, o anzol é de ferro, vai descer até as profundezas, tubarão. E quando eu fisgar sua boca, a minha mão é muito forte e potente. Eu vou dar um puxão e vou quebrar sua espinha. Mas eu arranco você da mão do adversário e quebro o castelo dele. Mas não perca sua alma para ninguém. Eu agradeço a Deus. Eu saí chorando daquela congregação porque eu sabia que era comigo. Eu não tive força de poder procurar um culto de batismo para obedecer. E novamente eu querendo viajar para Bolívia, para ir atrás de drogas, para vender em Salvador. O Senhor tomou um caminho na minha vida e eu vinha de moto na Ayrton Senna, sentindo Suzano onde eu moro. E ali um carro preto foi tomado por uma força terrível a 240 km por hora. Passou por cima de mim, me esmagando naquela moto. Quebrou 16 ossos do meu corpo. A minha coluna foi toda destruída e o Senhor fez o que prometeu. Aleluia! Aleluia, Jesus! Conta esse testemunho chorando, não por tristeza, eu estou contente, estou alegre. Eu confio, Deus é bom. Deus é bom e foi muito bom na minha vida. O Senhor, por sua permissão, jogou aquele carro em cima de mim com aquela velocidade. Cumpriu a sua palavra, minha boca hoje tem uma marca do anzol que o Senhor falou. Meu lábio foi totalmente cortado, meus dentes estavam para ver por cima dos meus lábios. Hoje está cicatrizado, mas a minha coluna, ela quebrou em 16 pedaços, hoje ela é feita por placa de titânio. Tem 8 pedaços de pinos, 8 parafusos, 2 placas de aço. Eu só posso ficar sentado no máximo 1h30, 2 horas. É o tempo que o Senhor me permite para ouvir a sua palavra. Eu agradeço a Deus que com tudo que o Senhor fez, o Senhor é bom. Hoje eu sinto a presença de Deus, eu sinto agradeço a Deus porque eu não vi a condição em mim de sair da mão do PCC nem da mão do adversário. Aleluia, Deus. Mas bom foi o Senhor naquele dia que o Senhor disse que faria tudo isso, mas que não perderia minha alma para o adversário. Eu agradeço a Deus que hoje o Senhor tem feito-se presente na minha vida todos os dias, todas as noites. E em 2012, quando o Senhor me prometeu que faria grandes milagres na minha família, que chamaria meus filhos, e hoje meu filho está para se formar a músico. Com tudo que eu fiz de errado desde 2012, o Senhor ainda veio trabalhando na minha família. Meu filho hoje já está para se formar a músico, eu estou muito contente com isso.
E mesmo eu fazendo o que é errado, Deus fez para mim sempre o que foi bom. Eu agradeço a Deus por estar hoje aqui nessa cadeira. É um privilégio para mim hoje poder falar que o Senhor é bom. Eu agradeço a Deus, meu irmão Nari. E dou um conselho também, como a irmã falou. Quem sente de obedecer ao Senhor, não se retenha, não segure nos bancos, não se tarde, porque o Senhor quer nos chamar por amor. Mas quem desobedece, como é desobedecido, como eu fui teimoso com o Senhor, Ele teve que tomar uma providência drástica comigo. Mas eu agradeço a Deus que Deus é bom, e eu tenho certeza, como foi orado, se o Senhor quiser, Ele fará eu levantar daqui um dia novamente. Mas a minha esperança está em ver a face de Deus como ela é. Eu espero que o Senhor nos guarde, firme e fiel até o fim, para nós podermos entrar no seu reino de glória. Eu agradeço a Deus por tudo. Somente o nome de Deus, que é tão bom, é hoje eternamente louvado. Amém.